Pai, querido e amado Pai, estamos aqui mais uma vez na busca de nossa depuração íntima, na busca de mais entendimentos, na busca de nos autoconhecermos através da nossa vontade de abrirmos-nos para compreendermos as verdades divinas. A cada instante, nos deparamos com a sua sabedoria divina, trazendo-nos oportunidades para crescermos dia a dia. E mesmo que nos sintamos perdidos, mesmo que não compreendamos a vida na sua mais pura essência, ainda assim o enxergamos atuante para essa nossa depuração e crescimento interiores. Por isso, Pai, que o Senhor possa continuar sempre nos amparando, nos orientando através desta vida perfeita que estes seus filhos vivem, que ainda não compreendem por inteiro, mas que, na certeza da sua presença, fortalecidos, sempre estaremos no nosso caminhar. Assim seja. Boa noite a todos. Que bom vê-los aqui conosco nessa sexta-feira, na busca de um pouco mais de entendimento sobre temas que, acredito eu, estão sendo bastante relevantes para o nosso caminhar. Hoje o tema, ele é, acredito eu, interessante. Nós vamos falar sobre aborto involuntário. É um tema, para alguns, bastante doloroso. É um tema, para muitos, bastante complicado, ainda alvo de muita confusão, mesmo quando a gente pensa dele ser involuntário. E para que nós possamos falar um pouquinho sobre ele, eu gostaria de voltar um pouquinho e falar sobre a ideia bem rápida sobre a reencarnação. Sabemos que a nossa vida verdadeira é a espiritual. Concorda? Pelo menos a espiritualidade está tentando nos convencer de que ela é a verdadeira, não é isso? Por quê? Porque a partir do momento que nós estamos indo e vindo o tempo inteiro, e se nós somos muito além dessa matéria, porque é ela que sempre é abandonada, então a vida verdadeira precisa ser a espiritual. Acredito que isso faça muita lógica na nossa cabeça, não é? Então, no momento em que nós estamos pensando, estamos no plano espiritual, na nossa vida verdadeira, vivenciando-a com tudo aquilo que ela pode nos trazer de benefícios para o nosso aprendizado. Vem alguém muito sábio e diz assim para a gente: está na hora,
está na hora de voltar para a escola. E aí a gente fala assim, não, mas as férias, elas estão boas, me deixa quieta aqui, não dá para ser só o ano que vem, não, só um ano letivo seguinte, porque eu ainda tenho muito curso para fazer aqui. Bem, e aí esta pessoa que sempre tem conosco uma vinculação extremamente amorosa, ela vai nos dizer, possivelmente, olha, já está na hora de você colocar em prática aquilo que você aprendeu na sua vida encarnada e também aprendeu aqui enquanto estava no plano espiritual, e vemos que você já está apta para você poder seguir e aprender outras tantas experiências, né? Para você crescendo, partindo para outros degraus evolutivos. Ok. A partir do momento em que nós descobrimos que vamos reencarnar, passamos por várias etapazinhas, inclusive a etapa de que nós vamos fazer um planejamento de vida, um planejamento reencarnatório. Neste planejamento reencarnatório, nós, junto com outras pessoas, outros espíritos de sabedoria muito maior do que a nossa, a gente faz um plano para que nós possamos ter o melhor aproveitamento possível dessa nova existência carnal. Ok. Fazemos esse planejamento, entramos em contato com as pessoas com as quais nós vamos vivenciar uma vida com mais cumplicidade, e aí, depois de tudo isso bem planejado, a gente faz o quê? Volta para reencarnar, não é isso? Então, nós já temos os nossos pais devidamente escolhidos, a gente vai lá para o departamentozinho da reencarnação, aonde tudo fica bastante, tudo aquilo que é necessário é preparado para que a gente possa ser ligado à nossa mãe carnal e a gente possa nascer. Até aí está tudo bem? Acredito que todos vocês conheçam bem esse planejamento. Mas e aí? Vou naquele momento em que a equipe que vai me auxiliar na reencarnação, vou junto com essa equipe, sou ligada à minha mãezinha, né, que vai ser a minha mamãe, na minha nova existência. E aí eu começo a me mais e mais, a cada momento, eu começo mais e mais a ficar integrado àquele corpo material, né, com o qual eu vou me utilizar para essa existência, e aí alguma coisa não dá certo. Neste momento que eu estou ali, vinculada àquele corpo material, alguma coisa começa a dar errado. Muitas vezes, quando a gente pensa no aborto involuntário, a gente pensa em várias causas. Várias causas podem acontecer isso. E eu gostaria de colocar para vocês que a maioria dessas causas são causas de uma forma natural. Às vezes pode ser o organismo da mãezinha que ainda não está bem preparado para se fazer esse tipo, né, de ter uma gestação. Às vezes pode ser, por exemplo, o próprio reencarnante, que ele está com medo, e o fato dele estar com medo, ele provocar bastante elementos fluídicos e materiais, que acabam provocando uma reação orgânica, e aí a gestação ela pode ser interrompida. Pode acontecer uma reação da própria mãezinha
no momento em que ela se vê junto com aquele espírito, que em algumas situações podem ter sido estes dois espíritos, irmãos que se colocaram numa posição mais gravosa, irmãos que se machucaram emocionalmente, e aí a mãezinha ela fica um pouco temerosa de receber de novo este irmão, provocando uma rejeição, e aí, de repente, o organismo ele se desprepara para receber este irmão e acaba acontecendo o aborto involuntário. Então, são várias coisas que podem acontecer para que esta gestação ela não siga o seu curso normalmente como aqueles em que o neném ele é gerado normalmente e ele possa nascer naturalmente, ok? O aborto involuntário, ele é uma experiência que pode ser de grande valor, tanto para a família que iria receber este irmão, quanto para este próprio irmão. Mas este aborto involuntário, ele poderia estar incluído no planejamento reencarnatório deste espírito? Sim, não, não, sim, não, sim. Então, este aborto involuntário, ele poderia estar incluído no planejamento deste espírito em algumas situações. Vou explicar para vocês. Vamos dizer que este espírito ele esteja perispiritualmente mazelado, ele esteja contaminado com alguns fluidos que, perispiritualmente falando, seria muito mais fácil para ele ter o seu perispírito limpo, harmonizado, se ele passasse por um corpo material e ele pudesse não viver, não nascer, mas simplesmente passando por este corpo material, o corpo material ele faria como se fosse um filtro e este espírito ele voltaria para o plano espiritual depois. Por quê? Porque essas mazelas neste corpinho, nesta matéria, poderia até trazer alguns outros problemas, e aí não seria deste espírito, ou até mesmo desta família, ter que vivenciar estes problemas que seriam acarretados na matéria se este espírito nascesse. Vocês estão entendendo? Então, em algumas situações, quando este espírito, ele mazelado do jeito que está, que poderia sim ser tratado no plano espiritual, mas que num período pequeno de uma gestação que não iria seguir o seu curso, ele conseguisse levar para o seu corpo perispiritual uma limpeza mais profunda, muitas vezes, em razão dos pais terem uma necessidade de uma vivência, talvez, de um aborto involuntário, este espírito ele viria nesta gestação, teria limpo o seu perispírito, voltaria para o plano espiritual, e aquelas pessoas encarnadas que estivessem envolvidas neste processo teriam um aprendizado doloroso, com certeza, um aprendizado que muitas vezes pode levar a mãezinha, ao paizinho, aos familiares, uma dor profunda, mas que ainda assim é um aprendizado que aqueles que têm uma compreensão da misericórdia divina poderiam compreender que isso não é uma punição, isso poderia ser, como eu disse, um presente divino para esse espírito e também para aqueles que aqui ficaram, observando talvez a importância deste momento em suas vidas. Ok? Deu para entender este processo? Ok. Se nós pensarmos desta forma, começamos a entender um pouco essa justiça divina, começamos a compreender o quanto que essa oportunidade foi importante para este espírito.
E muitas vezes este mesmo espírito desculpem, que teve essa oportunidade dessa limpeza perispiritual através da matéria, e muitas vezes ele volta no mesmo casal, com a mesma família, só que agora de uma forma muito mais, muito menos pesado o processo que ele iria vivenciar. Percebem? Isso também acontece, ok? Jeane, você já quer perguntar? Fica à vontade. Boa noite. É porque tem a ver com o que você acabou de falar. Você colocou a questão de que, dependendo, pode ele voltar em outro momento no mesmo casal. Mas no caso do aborto involuntário que é planejado, né, por esses motivos, existe a possibilidade dessa criança, desse espírito, né, que não vai chegar a nascer, ele não ter relação nenhuma com anterior com esses pais? Sim, Sim, eles não se pode conhecem. acontecer. Pode acontecer, sim. Pode acontecer de a família ter a necessidade de um aborto involuntário, em termos de experiência, ok? Eu acho que deu para vocês entenderem isso, e de um espírito que não tem nada a ver com esta família, ele necessitar dessa limpeza perispiritual. Então, num acordo entre todas as pessoas envolvidas, na maioria das vezes, a maioria, mas não significa que todas, na maioria das vezes, esse espírito que vai ser gerado durante um tempo, às vezes ele nem tem consciência do seu processo de vinda para o corpo material e depois retirada do corpo pela morte do corpo físico, pela morte do feto, há um acordo entre essas pessoas, e aí depois aconteceu, o espírito volta, o casal volta, e por incrível que pareça, em algumas situações, esse próprio aborto involuntário prepara o organismo da mãe para que ela possa receber um outro irmão espiritual que tem toda a ligação, toda a necessidade de estar com esta família. Mas vocês podem perguntar o seguinte: mas em algumas situações existem casais que eles tentam, uma vez existe o aborto, tentam a segunda, existe outro aborto, e não é tão fácil assim vir uma outra gestação. Bem, nós temos que lembrar que isso também tem muito a ver com a ligação com o estado orgânico destes pais. Muitas vezes o problema não está na mãe, às vezes o problema pode estar com o pai, não é verdade? Em algumas situações, para o pai ele conseguir fazer com que a mãe engravide pode ser mais difícil, não é verdade? Então, nem sempre o problema está na mulher, pode ser que o problema esteja no homem. E aí vocês falam assim, mas então como é que ficaria? E aí vem um outro ponto que ele é muito interessante. Muitas vezes, quando nós estamos falando de abortos involuntários, nós também estamos falando na possibilidade de adoções. Nós também estamos falando na possibilidade do casal ele buscar amorosamente o amor do seu filho, que não será um filho do mesmo sangue, mas será um filho do coração. Então, muitas vezes, vocês veem situações do tipo, o casal, ele teve abortos involuntários, aí ele resolveu adotar, na hora que ele consegue adotar, ele engravida. Vocês já notaram isso? Isso também acontece. E por que que isso acontece? Podem ser vários fatores, mas os normais é que a mãezinha ela fica mais desestressada. O fato de, quando ela adota, ela desestressa, isso também ajuda no processo de engravidar. É claro, gente, que eu estou colocando aqui situações muito generalizadas, ok? Porque cada caso é um caso.
Eu não estou falando que isso acontece com todas as pessoas, eu estou falando que são vários motivos que podem acontecer com as pessoas, tudo bem? Então, muitas vezes, isso acontece porque a mãezinha desestressou também, mas também acontece por quê? Porque como seria necessário aquele filhinho que não veio do mesmo sangue entrar para esta família, porque o aprendizado que uma família tem com um filho adotado, ele é diferente de um filho de sangue. Não adianta vocês dizerem que não é, porque é. Mesmo que este casal, quando olha para aquele filhinho lá, aquele filhinho que está ali na sua frente, que você olha e fala, é meu filho, que você identifica e você fala, é meu filho, porque isso acontece. Ainda assim, a relação é diferente. E por que que é diferente? Porque ainda existem muitos conceitos equivocados no mundo. E muitas vezes esses próprios conceitos, eles estão enraizados na própria cabecinha dos pais que adotam. Vocês estão acompanhando meu raciocínio? Ok. Então, olha como é que é diferente. Muitas vezes, se você chega, seu filho faz uma malcriação, o que que você às vezes fala para o seu filho? Equivocadamente, mas fala. Às vezes você fala assim, meu Deus do céu, para que que eu pedi um filho? Não é? Às vezes você fala um negócio desse, tadinho do filho, ele só está sendo uma criança, né? Mal criado, mas uma criança. Não é verdade? E aí, às vezes, quando o seu filho ele é adotado, como você falaria isso para o seu filho? Porque uma frase que é tão normal de um pai falar para o seu filho, que com certeza pode trazer traumas, não se iludam, mas pode trazer traumas, mas para um filho que pode ser adotado, este trauma poderia ser um pouquinho mais grave. Vocês entendem? Então, toda a sua postura diante daquelas pessoas que estão ao seu redor, sempre ela será adequada àquilo que você está vivendo. Vocês entendem? Ok. Então, só para eu terminar o raciocínio, a partir do momento em que a pessoa ela vai e ela adota esta criança, agora não existe mais nenhum tipo de impedimento para você poder ter o seu segundo filho, que não precisaria ser adotado, poderia ser um filho gerado por você. Tudo bem? Sim, Giane. São na verdade, três perguntas. A primeira é se você pode explicar melhor esse raciocínio que você fez de que os filhos biológicos são diferentes dos filhos adotados, porque teve gente que não Posso, entendeu. posso. Eles não são diferentes em nada. Em nada. O que eu estou dizendo que é diferente é a forma que você encara a situação. É a forma que muitas vezes você vai ter que lidar com o que as pessoas encaram da situação. Porque para aquele filho, para aquele pai que olha para aquele seu filho e diz que ele é seu filho, diferença não vai existir nenhuma. Mas ele vai ter que entender que ele vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado com algumas coisas que ele for falar para o seu filho. Porque aí existe diferença. Porque se nós, com tudo a nosso favor, a gente já faz interpretações equivocadas daquilo que não tem nada a ver com nada, não é verdade? Quando muitas vezes uma pessoa fala alguma coisa com você e você resolve interpretar ao contrário daquilo que a pessoa está falando, nós somos muito bons nisso. É isso que eu estou falando. E se deu um entendimento diferente, eu quero já pedir desculpas. Não existe diferença nenhuma entre um filho biológico e um filho adotado. Para as pessoas que adotam, não. Porque as pessoas que adotam por amor. Esse é o grande ponto. E os pais biológicos que veem seus filhos também os adotam. Isso vocês também precisam entender. Porque quando o pai e a mãe olham para o seu filho, se eles não o quiserem, eles simplesmente vão deixá-lo, vão abandoná-lo.
Vocês entendem o que eu estou falando? Então, filho, ele sempre será adotado pelos seus pais, biológicos ou não. Ele sempre terá que ter a aceitação dos seus pais, sendo biológicos ou não. É isso que eu quero que vocês entendam. Mas existe um mínimo de responsabilidade de nossa parte, para que a gente possa saber como lidar com as nossas crianças. Muitas vezes, a gente fala coisas com os nossos filhos biológicos que podem trazer traumas, sim, mas que são melhores explicados do que você conseguiria explicar, talvez, para um filho adotado. É isso que eu estou falando. Por quê? Porque muitas vezes o filho biológico tem uma segurança nata de que meus pais nunca vão deixar de me amar. Uma segurança. Pode ser até falsa, mas é uma segurança. Às vezes o filho adotado pode não ter essa segurança tão firme nele assim. Entendem? Foi isso que eu tentei dizer para vocês. Fala, Jeane. Vamos lá, são mais duas perguntas. Você comentou bem no iniciozinho que existe a possibilidade de um problema acontecer durante a gestação por medo do espírito que vai reencarnar, que estaria para reencarnar. Nesse caso, né, nesse caso específico, a espiritualidade poderia interferir para que a criança nasça assim mesmo? Todas as vezes em que existe uma gestação, a espiritualidade, ela tentará de todas as formas possíveis para que essa gestação ela tenha o seu término. Ela tentará auxiliar. Se não for para haver este aborto espontâneo, se não houver a necessidade desse aprendizado, necessidade no contexto mais amplo, a espiritualidade, ela sempre tentará auxiliar. Mas nós temos que entender que existem algumas situações que, se mãe ou filho tiverem uma reação muito ruim para esta gestação, pelo menos neste momento, se houver uma rejeição muito forte, talvez isso traga maiores prejuízos se a gestação continuar. Mas tudo isso que eu estou falando aqui com vocês, nós temos que analisar caso a caso. Em algumas situações, vocês verão mãezinhas que elas terão um filho e no momento em que ele nascer, ela não conseguirá tê-lo, não conseguirá ficar com ele. Aí vocês poderão dizer, mas a reação dela não foi extrema, por que que a gestação continuou? Porque ainda que ela tenha tido uma reação extrema, consciente, ali na hora de recepcionar a criança, enquanto ela estava gestante, a rejeição dela não era tão forte. Ela entendeu o processo, a necessidade deste ser nascer, por exemplo. Então, neste caso, esta mãe teve o filho, lutou para que este filho continuasse, lutou para que ela pudesse aceitar este irmão que iria nascer como filho dela, mas no momento em que ele nasceu, ela não conseguiu. Inconscientemente, ela trouxe, reviveu todas as dores que talvez aquela relação tenha provocado, tenha sido vivenciado por eles, e aí ela não conseguiu e acabou abandonando esta criança, dando para adoção, por exemplo. Ok? Acho que eu respondi. Por enquanto tem mais uma, pode fazer? Quando existem vários empecilhos biológicos para que a gestação aconteça, que ela se efetive, pode ser que esse casal tenha planejado não ter filhos biológicos? Mesmo que eles tenham planejado não ter filhos biológicos no início,
Vamos colocar dessa forma. Se este casal planejou isso, mas se ela engravidou de alguma forma, foi porque neste período, né, de vivência, eles foram chamados no plano espiritual, entenderam a necessidade para que esta criança pudesse nascer, e aí houve um acordo, e esta criança, houve a preparação do organismo dela para que esta criança pudesse nascer. Ou seja, apesar de terem programado não ter filhos, o organismo dela não tinha grandes problemas para poder engravidar. Em algumas situações, você pode efetivamente programar você não ter filhos nessa existência. E programar não ter filhos, por quê? Porque para que você pudesse, às vezes, até aprender a valorização de você querer ser pai, querer ser mãe e não poder. E não ter condições biológicas para que você pudesse ter. Isso pode ser um aprendizado. Mas você pode programar não ter filhos biológicos, mas não significa que você não possa reprogramar-se para ter filhos adotados. Livre-arbítrio. Somos portadores de livre-arbítrio. Então, eu posso, por exemplo, em razão da minha programação, eu posso até vir, eu mulher, eu homem, eu posso até vir com essa limitação para que eu, desejando muito ter, eu não tenha um filho, porque eu desejo passar por essa experiência, eu desejo não ter filhos, apesar da minha natureza querer ter muitos. Então, se for um tipo de experiência necessária, eu posso vir com essa limitação. Mas isso não significa, dentro do meu planejamento, que eu não possa buscar a maternidade ou a paternidade através da adoção. Entenderam? Livre-arbítrio. Tem mais perguntas, Jeane? Não? Ok. Bem, então, como eu estava falando com vocês, o aborto espontâneo ou aborto involuntário é aquele que você pode tê-lo programado ou não. Ele pode ser programado, como nós estávamos falando, da ideia de um irmão, que ele precisaria passar por essa gestação para ele poder fazer uma limpeza perispirítica. Um casal que, às vezes, necessitaria vivenciar a dificuldade de ter filhos, não só não ter, mas uma dificuldade de ter filhos. Então, este aborto ele pode acontecer para que todos possam aprender alguma coisa. E, às vezes, ele pode ser programado, por exemplo, na ideia de que você vai ter este filho, mas este filho, este corpinho, ele está seguindo a sua gestação, mas não existe nenhum irmão espiritual vinculado a este corpinho, ao feto. Então, por exemplo, existem situações de que naquele momento, para aquela família, não existe necessidade de um irmão ter que passar por um aborto involuntário. Então, ele, enquanto reencarnante. Então, o que acontece? Se essa família, às vezes, ela necessita passar por essa experiência, ela pode ter a concepção, o corpo pode ser todo geradinho, mas não vai existir a vinculação de um espírito neste corpinho. Então, dentro dessa visão, não existiria uma alma ali vinculada com relação a este corpinho. Ok? Ah, mas como é que a gente pode saber disso? Não pode. Não pode. Então, se vocês olharem e falarem assim, então a gente pode abortar à vontade, porque não vai ter espírito nenhum? Não é assim que funciona. Vocês não podem saber se tem, porque o coraçãozinho vai estar batendo, tudo vai estar fazendo igualzinho, normalzinho, como se um espírito estivesse ali. Ok? Mas chegará um momento
que este corpinho, com a ausência deste espírito, ele vai sucumbir, e é o que vocês poderiam chamar de aborto involuntário ou espontâneo. Ok? Tá dando para entender? Ok. Vamos lá. Em algumas situações, existem alguns abortos que eles são ocasionados visivelmente, não é visivelmente a palavra. Eles são provocados, mas sem ter uma consciência, por exemplo, das pessoas que estão ao redor. Então, por exemplo, em algumas situações que a mãezinha ela está tomando uma medicação, às vezes nem sabe que está grávida, toma uma medicação, e aí quando descobre, para tudo, mas aí a medicação ela já provocou algumas reações, e aí nessas reações acaba provocando o aborto, ok? Claro que essa mãezinha não foi culpada por causa disso, ninguém é culpado, não existe culpa neste processo, mas o aborto, ele acontece em razão, às vezes, de medicamentos, em razão, por exemplo, de situações que foram ocasionados sem a vontade da própria gestante. Então, às vezes, a gestante ela está, por exemplo, caminhando dentro de casa, alguém vai e faz uma limpeza bem legal dentro da casa, o piso está escorregadio, a gestante vai lá e ó, pá, escorrega e cai. E acaba provocando um aborto espontâneo. Percebe? Aí vocês podem falar assim, mas vocês sempre afirmam que nada acontece por acaso, né? É verdade, nada acontece por acaso. Em algumas situações, é claro que haveria todo um socorro para ver se essa criança ela não sucumbiria e não haveria o aborto. Mas em algumas situações que fazem parte de um processo natural de vivência, se acontecer em razão da queda, esta criança ela acabar tendo algum prejuízo maior que poderia prejudicar não só a mãe, como a própria criança, às vezes o aborto ele acaba sendo uma opção para que depois, em um outro momento, essa criança pudesse nascer numa gestação um pouco mais saudável. Tudo bem? Sim, Jeane. É que apareceu uma pergunta agora de uma coisa que você já tinha falado, que eu acho que assim, ficou ainda uma dúvida, porque a pergunta é o seguinte: então pode ser gerado um corpo sem que necessariamente tenha um espírito para animá-lo? Então, se puder só dar uma explicaçãozinha melhor, porque acho que gerou ainda dúvida. Foi exatamente o que eu falei. Foi exatamente o que eu falei. Pode acontecer em razão de uma programação deste casal, já não é mais do reencarnante, é deste casal, em razão de haver a necessidade de você, por exemplo, passar por, às vezes, alguns abortos, algumas perdas desta natureza. Pode acontecer da mulher ela estar grávida no sentido orgânico da palavra, haver um feto, este feto ele progredir por um tempo, mas não existir vinculado a ele nenhum espírito. Eu vou colocar de uma forma muito simples, mas que pode até deixar vocês um pouquinho incomodados, mas é só vocês pensarem na ideia de, às vezes, vocês estarem provocando dentro do corpo de vocês um corpo estranho, algo que, de repente, o seu organismo vai produzindo, e, às vezes, vocês têm que até fazer uma cirurgiazinha para vocês poderem extrair este corpo estranho, às vezes vocês têm que fazer até biópsia para saber o que é aquilo e tudo mais. Então, vamos colocar um pouquinho dessa forma, como se fosse um pouco dessa forma. É a ideia de que dentro de uma gestação orgânica, a mãezinha ela vai ter um feto crescendo, organicamente ele vai estar funcionando, o coraçãozinho funcionando, está tudo funcionando, mas essa gestação normalmente não vai muito à frente, é uma gestação de pouco tempo, aonde percebe-se que este corpo, este feto, ele está morto, e aí há a necessidade
de se fazer raspagens e tudo mais, ok? Então, por que que existe isso? Exatamente porque a experiência ela é muito mais do casal, dos familiares, do que propriamente de um espírito que precisaria passar por um aborto espontâneo. Lembrando que muitas vezes alguns espíritos que passam por esse processo, eles nem têm consciência desse processo, né? Muitas vezes o espírito que passa por este aborto espontâneo, este espírito ele nem tem consciência disso, ele simplesmente chega, ele é acoplado ali naquelas células, né, que estão fazendo o papel, que vão criar aquele corpinho que é o feto, e aí, de repente, esse espírito está ali, ele está no seu sono inconsciente, ele está ali tranquilo, não está com muita percepção da realidade, fica aquele períodozinho no seu processo de depuração física perispiritual, e aí, de repente, o corpinho ele falece, ele desencarna, né? O corpinho desencarna, e aí este espírito ele é retirado, são cortados os laços, ele é retirado, e aí ele é levado, em muitos momentos, ele pode ser levado, por exemplo, para um educandário, como ele pode ser levado para uma enfermaria, que terá depois o seu molde de adulto num tempo que for necessário. Ok? Deu para entender? Se não entenderam, eu tento explicar de outra forma. Pode falar, Jeane. Duas perguntas. A primeira é o seguinte, você comentou que às vezes acontece, né, de haver o aborto espontâneo e aí ele depois voltar na mesma família. Mas pode acontecer de haver o aborto espontâneo e ele voltar próximo à família, mas não necessariamente com aquele casal, tipo um sobrinho, um primo, alguma coisa só próximo? Sim, com certeza. Em algumas situações, por exemplo, vou colocar dessa forma, dependendo do nível de rejeição que ele poderia ter tido na família, mesmo que o casal tenha aceitado, mas depois pode ter ficado tão difícil que este reencarne poderia nem ser feito junto com aquela família de origem. Os instrutores eles podem entender, por exemplo, vamos fazer diferente, vamos pegar você e vamos colocar você numa família no outro lado do mundo. Vai para lá, deixa o pessoal primeiro, sabe, se reestruturar melhor, porque da reação que eles tiveram não foi tão adequada, pode trazer problemas maiores para vocês, então você vai para uma outra família. É muito comum em situações dessas, quando, por exemplo, acontece, às vezes o casal teve um filho, aí teve um aborto espontâneo, teve um segundo aborto espontâneo, e às vezes o casal fala assim, não quero mais, cansei, não quero mais, e ficou num filho só. E aí aquele espírito que precisava ter contato com este casal, precisava ter contato com essa família, pode vir às vezes como um sobrinho, pode vir às vezes como um melhor amigo do filho, pode vir às vezes de uma forma tão ligada a essa família que todo o aprendizado poderia estar sendo bem aproveitado nessa experiência. Pode, às vezes, por incrível que pareça, vir até como neto. Quem diz que não, né? Então, depende da forma que na forma que for melhor vista e prevista pelos nossos instrutores, que são espíritos de grande inteligência, grande sabedoria, e eles, em algumas situações, eles revêem os planejamentos para que haja melhor proveito em todas as situações. Fala, Jeane. Bom, por enquanto tem mais duas. No caso que você comentou que em alguns casos esse aborto espontâneo pode ser por motivos espirituais, né? Nesses casos que é por motivos espirituais e não necessariamente biológicos, quando acontece um aborto espontâneo, né, e muitas vezes, dependendo do tempo, né, de gestação, o bebê vai para uma questão de uma autópsia, é possível descobrir a causa biológica se é algo ligado ligado ao espírito? É possível que se descubra sim, por quê? Porque
na maioria das vezes, nós temos que pensar que a rejeição de um espírito que vai reencarnar, por exemplo, ela é de tal forma que ela inviabiliza o corpo físico. E para que ela possa inviabilizar o corpo físico para haver o desencarne, pode acontecer de ser detectado aquilo que provocou o desencarne, que foi material. Então, quantas vezes vocês escutam falar que nós provocamos doenças em nós, não é? Quantas vezes vocês ouvem falar que a origem da doença primeiro começa no nosso lado espiritual, no nosso lado emocional, a gente provoca determinadas doenças em nosso corpo. Então, em muitas situações, para que você possa inviabilizar o nascimento deste feto, o espírito ou a própria mãezinha que teve essa rejeição tão forte, pode provocar, por exemplo, uma má formação no feto. Eles podem provocar algo que fará, por exemplo, que às vezes o coraçãozinho, um rim ou alguma coisa tenha uma má formação de tal forma que inviabilizaria o corpo físico de continuar a vida. Então, sim, pode acontecer de, na hora de fazer uma biópsia, você descobrir efetivamente qual foi o órgão, por exemplo, que foi prejudicado por uma reação emocional, espiritual, do reencarnante ou da mãezinha, por exemplo. Fala, Jeane. Tem uma pergunta e depois alguém que quer perguntar verbalmente. Você quer continuar mais um pouquinho? Pode fazer. Pode fazer. Então, primeira pergunta e depois eu peço para a pessoa que vai fazer a pergunta sair. A pergunta é o seguinte: ouvindo o relato de casal em questão de um corpinho sem espírito, né, nesse caso que você comentou que tem um corpo, mas não tem um espírito, a gravidez emocional pode se enquadrar nesses casos de aborto espontâneo? Que aí é um caso que teria todo o processo da gravidez, mas não teria nem o corpinho. Eu acho que seria muito precipitado dizer que é o mesmo caso. Eu acho que são situações diferentes. Porque no caso específico deste feto que não estava vinculado a um espírito, neste feto existia aquilo que talvez vocês conheçam como o princípio vital. Quando você pensa na ideia deste corpinho, vocês têm que pensar que houve a necessidade, mesmo que não exista o espírito, há uma necessidade de vamos botar assim, de um pouco de animalidade neste corpinho, ok? Então, quando você fala, mesmo que seja algo assim, diminuto, mas quando você fala de uma gestação emocional, né, que é aquela gestação que não existe o feto, ela é mais orgânica, ela é mais vinculada ao estado de espírito dessa mãezinha, que provoca no organismo todas as reações de uma gestação, mas sem ter o feto. Então é diferente, porque esta mãezinha que tem o feto, que está havendo a formação, ela está grávida, efetivamente. Ela só não tem ali a possibilidade dele continuar, porque não existe um espírito que animará este corpinho. E aí nós temos que entender o seguinte, que neste caso é até um pouco, sim, não é uma expressão muito legal, mas é uma expressão bastante racional, mas a partir do momento que você coloca a ideia de que não existe o espírito, então este corpinho, este feto, ele não é um ser hominal, dentro de um contexto de não existir o espírito, mas é um corpo de um ser hominal. Acho que
Eu acho que eu vou escandalizar muitos de vocês hoje, né? Eu estou sentindo que vocês estão, assim, sofrendo. Mas vamos lá, Jeane. Agora é o Rubens que quer fazer uma pergunta. Rubens, você pode sair do mudo. Boa noite. Eu Boa noite, Rubens. queria perguntar o que é o seguinte, querida. No caso de uma fecundação que é levada adiante a embrião e feto e não tem um espírito acoplado nesse corpo, você disse que o coração é visível, que os órgãos são visíveis no ultrassom. Como é que esses órgãos são formados sem um perispírito, que é o modelo organizador biológico? Essa pergunta, ela é muito interessante, Rubens. Foi o que eu tentei colocar para vocês. É um tipo de gestação muito rápida. O que tiver que ser necessário para que este feto ele cumpra a missão que seria o aprendizado daqueles que estão envolvidos, será acoplado a este corpinho material para que ele possa fazer o seu objetivo, a sua missão. Tudo bem, Rubens? Espero que eu tenha respondido. Tem mais perguntas, Jeane? Não? Vocês me perdoem, já vou colocar aqui agora para vocês me perdoem, eu estou tentando falar assim de uma forma muito carinhosa sobre este assunto, porque muitas vezes, se a gente for falar de uma forma muito direta, vai ficar parecendo até que, em algumas situações, vocês poderiam até falar assim, nossa, fica parecendo até que está falando de um pedaço de carne, e que não é essa a realidade, né? Nós temos que entender que este feto, e vocês podem observar que o tempo todo eu estou falando de corpinho, eu estou falando de feto, eu não estou falando de um pedaço de carne, eu estou falando de um ser, de algo que é extremamente precioso para aqueles que receberiam esta criança, é algo extremamente precioso para aquele que iria reencarnar, porque seria o seu instrumento do seu aprendizado, e que, em algumas situações, a gestação ela pode acontecer, o aborto ele pode acontecer espontaneamente, até por situações que não foram programadas, ok? Por quê? Porque a gente tem aí o livre-arbítrio, a gente tem aí pessoas agindo o tempo todo ao redor, por exemplo, de uma grávida. Existem, por exemplo, situações de uma comida estragada que pode trazer um prejuízo para aquela que está consumindo e tudo mais. Ok? Então, já peço desculpas, mas vou tentar colocar as coisas para vocês da melhor maneira que eu puder, fazendo com que vocês entendam o quanto que isso tudo é muito precioso, é muito caro para nós, humanidade. Tudo bem? Bem. Deixa-me pensar aqui. Bem, quando nós pensamos, gente, na ideia do aborto, nós estamos falando da ideia do desencarne. Não é verdade? Aborto tem a ver com o desencarne. E nós precisamos lembrar como nós, seres humanos encarnados, nós reagimos ao desencarne de alguém. Principalmente se esse alguém foi muito esperado. Certo? Lembrem-se que nós estamos falando de abortos involuntários, não são os provocados conscientemente, nós estamos falando de abortos involuntários. Então, nós estamos falando do desencarne, nós estamos falando de que as pessoas que estão encarnadas vão ter a sensação de uma perda. E de uma perda de algo que, para quem está encarnado, é muito precioso. Quantas e quantas vezes vocês que estão vivenciando a vida de vocês escutam um noticiário onde um jovem, uma criança, 5 anos, 15 anos, 17 anos, desencarna, como vocês ficam? Não existe uma sensação de, nossa, foi muito cedo? Não é assim que a gente, enquanto está encarnado, a gente sente?
Então, vocês imaginam como fica quando este bebezinho, este feto, ele vai tão cedo, tão mais cedo assim. E principalmente para quem estava aguardando essa presença. Então, o desencarne, ele é muito sofrido. Muito sofrido. E tenho que dizer para vocês que ele é sofrido por quem acredita em vidas sucessivas ou não. E muitas vezes, aqueles que se falam, que se dizem espíritas, que sofrem, ainda têm um outro problema, porque associam a culpa, porque estão sofrendo e não deviam estar sofrendo, porque acreditam na misericórdia divina, porque acreditam na sabedoria divina, porque sabem que este bebê ele não morreu, mas o luto nessa situação, esse luto é profundo, é doloroso, é um punhal no coração. Nossa Senhora, mas por que que Adriana espírita está falando dessa forma? Que absurdo. Não, não é um absurdo, não. E eu acho que a gente precisa ter essa consciência, porque nós temos o direito de sentir isso. Nós temos o direito, mesmo que a gente saiba das vidas sucessivas, nós temos o direito de sentir isso. Sabe por quê? Porque quando este serzinho, que seria o meu filho, o seu filho, ou de quem quer que seja, quando esse serzinho se foi uma parte do seu coração junto. Porque você já o estava dando para ele, no momento em que você soube da presença dele. E muitas vezes a mulher ainda sente culpa porque acha que ela foi incompetente. Ela sente culpa porque ela acha que fez alguma coisa errada. Ou porque, como que o meu organismo não consegue segurar esse neném somente quando foi mais de uma vez? O que será? Aí vem o espírito e ainda faz pior. O que será que eu fiz no meu passado? Quantas crianças eu já abortei? Quantas crianças eu já matei porque eu era quem abortava dos outros ainda? Porque isso tudo, gente, passa na cabecinha da mãezinha. Isso tudo passa na cabeça dessa mulher que ela tem hoje como um sonho da vida dela, ter esse serzinho para que ela possa cuidar. E muitas vezes, sendo espírita, ela acaba não recebendo o apoio que ela precisa. Porque as pessoas acreditam que ela é forte, que ela tem essa consciência. Só que nessa hora ela só foi uma mãezinha que, entre aspas, perdeu seu filho. E isso não é fácil de lidar. Então, quando nós pensamos que houve o desencarne de um serzinho e que existiu muita dor na família, principalmente neste momento da mãezinha, do paizinho, como vocês acham que este espírito ele precisa ser cuidado no plano espiritual? Profundamente, né? Ele precisa ser, sim, dentro de um contexto isolado, para ele não sentir toda essa dor daqueles que, entre aspas, o perderam. Mas, como eu disse, em muitas situações, este espírito ele não tem muita consciência do processo dele. Então, muitas vezes, este espírito nada sente. Mas quando nós que sabemos que os nossos pensamentos, o nosso desespero pode chegar naquele espírito, então há uma proteção para este ser, para ele poder se recuperar, até que ele possa, recuperado, poder voltar no seu processo de reencarnação. E o luto
O luto deve ser vivido. Fazendo uma comparação muito estranha, mas talvez necessária, às vezes, quando a gente perde um pet, um animalzinho, as pessoas falam assim, agora você pode pegar outro, né? Você pode tentar de novo, né? Às vezes não dá. Se os donos de pets, normalmente eles falam, não quero pensar nisso agora, de jeito nenhum, tá doendo, sabe? Ele não é substituível. Vocês imaginam o que uma mãezinha e um paizinho pensam deste filho. Estou dando este exemplo para que a maioria de vocês pode já ter vivenciado, para vocês entenderem que, às vezes, não é substituir ninguém. É só abraçar, é só dizer está tudo bem, está tudo bem. No momento em que a gente perde um paizinho ou uma mãezinha, ninguém fala, substitui o paizinho, substitui a mãezinha, só tem um. Não é assim? A gente não fala, olha, não se preocupa não, substitui o paizinho, substitui a mãezinha. Não, não é assim. A gente também não consegue substituir um filho, uma irmã, um irmão. Não é assim que funciona. Então, que a gente possa lembrar que este luto, ele precisa ser vivido, não só pela mãezinha, pelo paizinho, mas também por todas as pessoas que estão ao redor, compreendendo que se fosse com vocês, o que vocês fariam? Como vocês vivenciariam este momento? Porque fica mais fácil levar a compreensão para aquele que está no seu sofrimento. E é um sofrimento. E é um momento de se sentir a dor e sofrer, não alimentando-a, alimentando o sofrimento, mas dando a vocês a oportunidade do desabafo. Porque são muitas considerações, são muitas situações pelas quais este casal vivenciou, muitas expectativas, muitos planos. Porque em um mês a gente faz muitos e muitos planos. Em um dia a gente já faz plano demais. Em 2 meses, até que a gente possa ser surpreendido com essa dor. Meu apoio não quer falar nada, eu perdi meu apoio, gente. Ah, tá ali. Tá tudo bem, Suzano? Posso continuar? Ok. Deixe-me ver aqui. Bem, eu gostaria primeiro de relembrar a vocês o que eu falei logo lá no iniciozinho, que todas essas situações, elas estão num cunho de uma experiência coletiva. E que nós vivenciamos essas experiências de uma forma em que todos estarão tendo mais ou menos um entendimento do que iria acontecer, ok? Então, quando o aborto espontâneo ele é planejado, todos que estão envolvidos dentro, cada um do seu contexto, tem conhecimento, inclusive os pais. Quando ele não é planejado, mas que está se vendo a possibilidade de, não significa que estes pais não possam ser chamados e serem comunicados dessas possibilidades. Nós só temos que lembrar que, muitas vezes, aquilo que nós estamos falando, né, que os pais são comunicados, eles podem não ter muita consciência deste mesmo processo, desse próprio processo. Por quê? Porque existem aqueles irmãos que, quando saem, quando eles dormem
e vão para o plano espiritual, eles estão conscientes de sua vida espiritual, e existem alguns que não têm tanta consciência assim. São simplesmente, eles se deixam levar pelos seus instintos selvagens, ok? Pelos seus instintos animalizados, ok? Então, quando eu afirmo que muitos eles podem ter entendimentos, ou eles são comunicados, nem sempre eles têm total conhecimento daquilo que está sendo tentado comunicar a eles. Tudo bem? Ok. Então, com relação ao aborto involuntário ou espontâneo, alguém tem mais alguma dúvida? Quando ocorre o aborto espontâneo, como é que funciona esse espírito retornando para o plano espiritual? Ele sempre está bem com isso, sabendo que não foi provocado, foi espontâneo, conformado, ou pode acontecer dele se revoltar? Dificilmente, num aborto espontâneo, o espírito ele acaba se rebelando. Dificilmente, não vou afirmar categoricamente que não aconteça. Sendo um aborto espontâneo, não programado, este espírito, quanto mais ele vai se formando, um pouco menos de consciência ele vai tendo, só que ele vai, mais e mais, ele vai se acoplando ao seu corpo físico, então ele vai tendo mais sensibilidade dentro do seu corpo físico, tudo bem? Isso fica claro. Ok. Quando este espírito, ele tem um aborto, nos primeiros tempos, este espírito, ele simplesmente desacoplam, ele é levado e, assim, ele tem uma recuperação muito mais rápida e é explicado para ele o que aconteceu, ele, tudo bem, obrigado, vou tentar de novo, tudo bem? Quando o aborto é espontâneo, num sentido de um acidente que foi provocado por uma terceira pessoa, ou às vezes uma medicação que a mãezinha tomou sem ela saber, tudo isso é explicado e tudo isso, normalmente o espírito ele dá para ele entender, principalmente quando a gente começa a perceber que no plano espiritual a sua visão sobre as coisas ela é um pouco mais ampla do que no plano material. Entende o que eu quero dizer? Que são coisas que vão dando uma maior aceitação deste próprio espírito que vai retornar, que retornou e que pode reencarnar de novo. Quando este espírito ele tem um desencarne que foi provocado pela rejeição da mãe, em algumas situações, este espírito pode ficar entristecido, mas pelo fato dele ter retornado para o plano espiritual e no momento em que foi explicado para ele, ele ter mais consciência de quem ele é, este espírito ele vai compreender do porquê da rejeição. A maioria de nós, quando nós temos que voltar na matéria, numa família que tem problemas conosco, a gente sabe o que a gente fez. A gente sabe as besteiras que a gente fez. Então, no momento em que ele percebe que a mãezinha não conseguiu perdoá-lo, normalmente não existe revolta, existe mais tristeza. Porque ele sabia que seria um momento super especial para ele poder voltar e ele poder aprender mais, para ele poder crescer, poder reatar laços. Ele queria ser perdoado. Então, Larissa, tentando responder a você, o que eu posso dizer é que, assim, não posso afirmar que não existe uma revolta depois que você volta e que você toma consciência do que aconteceu. Eu não posso dizer que não possa acontecer uma revolta, mas quando você está no plano espiritual e você sabe quem você é, porque depois que você volta dessa forma, você não perdeu a sua consciência de si mesmo, né? Quando você se restabelece, você sabe quem você era. Então, neste momento, você tem um pouco mais de compreensão do porquê da dificuldade da mãe, do porquê isso, do porquê aquilo. Agora, gente, estamos falando sobre o aborto involuntário. Nós não estamos falando aqui de aborto que foi provocado. Nós não estamos falando do aborto provocado e que trouxe trouxe traumas físicos e perispiríticos para aquele que foi abortado. Tudo bem? Eu acho que isso ficou claro para vocês, né?
Este tipo de aborto são outras consequências, são outras responsabilidades, são outros reflexos, tanto para a mãezinha, quanto para o paizinho, quanto para o próprio reencarnante, aquele que tentou reencarnar e que foi abortado. Aí são inúmeras consequências, inúmeras. Acredito eu que este tema ainda deva ser colocado aqui para vocês em algum momento. Tudo bem? Então, só para ficar muito claro, tudo que eu estou falando aqui são situações, a mais grave que eu poderia dizer seria essa, de que a mãezinha teve uma rejeição emocional. E que, com essa rejeição emocional, e às vezes até a rejeição do próprio feto, né, daquele que reencarnaria, com essa rejeição aconteceu o aborto. Essa aí é a situação mais grave. Não estou falando aqui de você pegar, por exemplo, e fazer aquele aborto onde você usa instrumentos para que você possa arrancar o seu feto, né, da barriga da mãezinha. Eu não estou falando desse tipo de aborto, não estou falando de você tomar remédios para você abortar. Não estou falando desse tipo de aborto. Tudo bem? Para isso, é uma outra novela, é um outro final, que não é nada romanceado, infelizmente. Se vocês quiserem ter um pouquinho mais de informação, por exemplo, vocês podem ler o Livro dos Espíritos, no capítulo 7, a partir do item 344, fala um pouquinho sobre aborto, né? Fala um pouquinho sobre o que os espíritos eles entendem sobre o aborto, que é a união da alma e do corpo, né? E aí acontece o aborto. Traz um pouquinho mais de subterfúgios para vocês poderem entender sobre este assunto. Espero que vocês possam hoje dormir em paz, né? Eu não quis trazer aqui para vocês nada que pudesse trazer desconforto aos seus corações. Essas coisas acontecem, e como acontecem, como toda lei divina, ela aproveita as experiências para trazer aprendizados para os envolvidos, e é por isso que acontece. Nós sabemos que somos pessoas que a gente veio de experiência após experiência de muita ignorância, então a gente ainda vai vivenciar esses tipos de experiências dolorosas, mas que nós hoje temos um pouquinho, uma certa condição da gente poder aplicar o que a gente acredita sobre a sabedoria divina, a misericórdia de Deus, sobre o amor perfeito deste Pai por nós, para que a gente possa se consolar diante dessas dores que são profundas, mas que a gente tem condições de compreender que nós só somos seres humanos em pleno aprendizado. Nós não somos aqueles que, de repente, produzimos o mal atrás, lá no passado. Nós agora só estamos vivenciando uma experiência que nós compreendemos que poderia ser interessante e importante para nós. Então, o que eu mais peço a vocês, se vocês, de repente, conhecem uma pessoa que o seu coração ainda está cheio de culpas, está cheio de minhoquinhas, né, na cabeça, que vocês possam levar uma palavra amiga, que vocês possam levar o consolo para essas pessoas, fazendo-as entender que o Pai continua as amando e que elas têm a oportunidade de, sim, elas atingirem os seus sonhos. Talvez não da forma que elas querem, mas buscando a maternidade e a paternidade de outras formas que são tão preciosas quanto a maternidade, né? De sangue, de barriga, ok? Eu espero que vocês possam ter uma ótima noite, eu espero que vocês possam ter, assim, uma ótima vida, né? Todos nós, entendendo que a gente pode ser, sim, um apoio daqueles que muito necessitam de nós, tá bom? Posso encerrar, Jane? Posso? Ok. Agradeço a presença de todos, peço desculpas se não consegui explicar tudo da melhor forma, mas que vocês tenham em seus corações a certeza
de que o Pai, que o nosso Mestre Jesus, que a nossa Mãe Maria, estarão sempre com todos nós, nos amparando nas nossas dificuldades, nas nossas dores e sofrimentos. Que eles estarão sempre tentando levar o conforto aos nossos corações ignorantes, e que quando não compreendermos a justiça sendo aplicada na nossa vida, que nós lembremos que muito mais do que aqueles sonhos que nós temos em nosso coração, nós temos o Pai, nós temos Jesus, nós temos a Mãe Maria, que nos darão talvez aquilo que nós desejamos por outros caminhos. Senhor Jesus, Pai amoroso, Mãe Maria, estejam sempre conosco, abençoando-nos e fazendo-nos enxergar que somos preciosos e que nós vamos continuar caminhando, às vezes nas dores, às vezes temperados de muito sofrimento, mas sempre consolados por vocês. Assim seja.